Um novo estudo prevê inundações recorde na próxima década, não apenas por causa do aquecimento global, mas também por causa da Lua. O estudo sobre enchentes de maré alta prevê que a metade dos anos 2030 poderá ser catastroficamente úmida em regiões costeiras ao redor do mundo e poderá permanecer assim por uma década inteira ou mais. O estudo, que é liderado por membros da equipe de mudança do nível do mar da NASA, diz que as enchentes de maré alta podem acontecer com mais frequência em várias costas do mundo, inclusive nos Estados Unidos. As inundações na maré alta, frequentemente chamadas de enchentes incômodas, já ocorrem com regularidade em muitas comunidades costeiras à medida que a água escorrega rotineiramente para as ruas. A convergência dos dois fatores, que são a elevação do nível do mar, alimentada pela mudança climática e pela Lua, pode piorar as inundações na maré cheia e até mesmo se revelar extremamente perigosa e destrutiva. Isto é algo para o qual estamos preparados. E há alguma forma de evitá-lo? Então é o seguinte: a órbita da Lua é devida à sua oscilação regular. Isso é inteiramente natural, diz a NASA, e já foi registrado em 1728. Mas a NASA diz que a elevação do nível global do mar devido ao aquecimento global provavelmente empurrará essas marés altas mais alto, e um dos seus autores do estudo, Ben Hamilton, líder da equipe de mudança do nível do mar da NASA, disse que como as águas serão mais altas, este ciclo lunar pode ter um efeito muito mais dramático. As áreas baixas perto do nível do mar estão cada vez mais em risco e sofrimento devido ao aumento das inundações, e só vai piorar, disse o administrador da NASA, Bill Nelson. A combinação da atração gravitacional da Lua, a elevação do nível do mar e as mudanças climáticas continuarão a exacerbar as inundações costeiras em nossas costas e em todo o mundo. E não há maneira de evitá-la como tal. A Lua e a Terra exercem uma atração gravitacional uma sobre a outra. Na Terra, a atração gravitacional da Lua faz com que os oceanos se projetem tanto para o lado mais próximo da Lua quanto para o lado mais distante da Lua. Estas protuberâncias criam marés altas. Os pontos baixos são onde ocorrem as marés baixas. Estas prolongadas estações de enchentes costeiras causarão grandes interrupções na vida e na subsistência se as comunidades não começarem a planejar para elas agora, advertiram os pesquisadores. Ainda há muita coisa que não sabemos sobre nossa Lua. Para isso, precisaremos fazer mais exploração. A NASA planeja lançar uma nave espacial não desenhada como parte da missão Artemis 1. A última missão tripulada para a Lua foi a Apollo 17, que ocorreu entre 7 e 19 de dezembro de 1972. Foi uma missão de 12 dias e bateu vários recordes, tais como a maior caminhada espacial, o maior pouso lunar e as maiores amostras lunares trazidas de volta à Terra. A breve história de nossa primeira etapa na Lua começou em 1962, com o discurso histórico do então presidente John F. Kennedy. A corrida para aterrissar humanos na Lua foi anunciada por ele em um anúncio público no estádio Reese, em Houston, Texas. O discurso é agora conhecido como o discurso "Nós escolhemos ir à Lua". Nele, Kennedy mencionou seu compromisso de fazer um humano caminhar na Lua até o final da década. E isto será feito na década dos anos 60. Pode ser feito enquanto alguns de vocês ainda estiverem aqui na escola nesta faculdade e universidade. Isso será feito durante o mandato de algumas das pessoas que estão aqui sentadas nesta plataforma. Mas será feito. E será feito antes do final desta década. And this will be done in the decade of the 60s. It may be done while some of you are still here at school at this college and university. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform. But it will be done. And it will be done before the end of this decade. Quando o pouso na Lua ocorreu 7 anos depois, em 1969, o objetivo de Kennedy havia sido alcançado, e seu prazo foi cumprido. No entanto, com o objetivo alcançado, a NASA enfrentou grandes cortes de financiamento e um grave backlash, tornando insustentável o futuro das missões Apollo. Havia originalmente 20 missões Apollo planejadas, mas as missões tecnológicas e de pesquisa não eram consideradas tão importantes quanto a realização da própria aterrissagem na Lua, e as 3 missões finais foram canceladas. O impacto social e global da missão Apollo 11 de aterrissagem na Lua em julho de 1969 foi enorme. O que se seguiu foram outras 6 viagens para a rocha maciça. Apenas uma destas missões falhou, e um total de 12 homens atravessaram a superfície da Lua. 2 anos antes da última missão tripulada à Lua, a Apollo 17,
realizada em dezembro de 1972, foi anunciado que todas as outras viagens à Lua haviam sido canceladas. A maior razão tinha a ver com o financiamento. Não havia como negar que era ridiculamente caro. O custo total do programa Apollo, que funcionou de 1960 a 1973, custou aos Estados Unidos uns exorbitantes 25,8 bilhões de dólares. Ajustado pela inflação, esse número se situa em impressionantes 257 mil milhões de dólares. Depois, houve a questão do entusiasmo decrescente pelo programa. Muitas vezes o objeto ou tema do fascínio humano tende a mudar. Tendemos a superar as coisas muito rapidamente, e ir constantemente à Lua não parecia ser o desafio louco que era para a missão Apollo 11, uma vez que o tínhamos feito várias vezes. Mas, meia década depois, os seres humanos logo caminharão novamente na Lua, se todas as coisas seguirem o caminho da NASA. Se tudo correr como planejado, uma futura missão poderá aterrissar astronautas na Lua em 2025. Vários fatores estão agora levando a NASA a levar os astronautas de volta à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. Um deles é um desejo antigo de colocar seres humanos em Marte. As missões Artemis estarão parte da tecnologia e logística necessárias para aterrissar seres humanos no planeta vermelho. Se o futuro da humanidade está de fato se espalhando pelo sistema solar, então, logisticamente, a primeira parada tem que ser nosso próprio satélite, a Lua. A corrida espacial é um dos momentos mais orgulhosos da história americana. Mas será que foi prático? Havia alguma razão para irmos à Lua além do fato de ter sido uma realização surpreendente? Provavelmente não. Mas nossa espécie encontrou uma maneira de sair do planeta em que fomos colocados, e de aterrissar uma embarcação de grande qualidade na gigantesca rocha flutuante noturna para a qual estávamos olhando há cerca de 300,000 anos. Falando em luas, vamos falar de outra lua que tem atraído a atenção nos últimos anos. A lua de Júpiter Io. Há cerca de 40 anos, a icônica sonda Voyager 1 da NASA navegou por Júpiter. E como estava voando pelas grandes luas de Júpiter, encontrou algo surpreendente, porém aterrador. Ela encontrou Io, o objeto celestial com o nome mais curto do universo. É também um dos mais peculiares, e isso não é porque se assemelha a uma pizza com anchovas. Esta pequena lua de Júpiter é feroz, e você está prestes a aprender o porquê. A atmosfera de Io é um mundo vulcânico de extremos bizarros. Não passa um dia sem que Io jogue uma birra temperamental. Está cheio de lagos de lava, rochas liquefeitas e gelo sulfúrico. Io é um mistério, mesmo depois de todos estes anos. Imprevisível. Impulsivo. E um de seus maiores mistérios são suas estranhas emissões de rádio. Em tempos recentes, a nave espacial Juno, da NASA, foi tratada para um programa particular de emissões de rádio do Io. Você pode ouvi-lo aqui. É uma descoberta fascinante porque estes sinais de rádio estão vindo de um satélite celestial. Esta distinção encorajou os pesquisadores a aprender mais sobre o que tinha desencadeado as estranhas ondas de rádio. Muitos têm até especulado se Io é uma máquina mágica de energia. Basicamente, Io é uma máquina. Resposta simples, não totalmente verdadeira. Ela deve esta capacidade de emitir sinais de rádio para seu planeta hospedeiro Júpiter. Júpiter, entre todos os planetas do nosso sistema solar, é conhecido por ter o maior e mais poderoso campo magnético. Ele se estende tão longe que algumas das luas do planeta orbitam dentro dele. Io é a lua mais próxima do planeta e está presa em um chamado cabo de guerra gravitacional entre Júpiter e duas outras luas grandes, Europa e Ganímedes. Posteriormente, isto leva a um aquecimento extremo e erupções vulcânicas. A superfície do Io é salpicada com centenas de vulcões, alguns vomitando plumas sulfurosas com centenas de milhas de altura. Este é um produto do poder de Júpiter. Imagine ser um corpo celestial tão desmaiado que sua mera existência provoca uma atividade geológica drástica sobre objetos próximos. Embora Io seja apenas do tamanho da Lua terrestre, ele ainda tem um enorme impacto sobre Júpiter. Como vimos anteriormente, o Io, estando mais próximo de Júpiter, atravessa o poderoso campo magnético de Júpiter. Isto literalmente transforma o Io em um gerador elétrico. O Io tem a capacidade de desenvolver 400,000 volts através de si mesmo e criar 3 milhões de amperes de corrente elétrica. Isto então faz seu caminho de volta ao longo das linhas do campo magnético de Júpiter e causa tempestades relâmpago na atmosfera superior de Júpiter.
Io orbita dentro das mais ferozes linhas de campo da magnetosfera de Júpiter, com um ambiente de radiação fora da escala. O nível de radiação de superfície de Io é de 3,600 rm por dia, o que é 5 vezes uma dose humana letal. Enquanto Júpiter gira, as forças magnéticas se despojam a cada segundo de uma tonelada de material do Io. O material torna-se ionizado e forma uma nuvem de radiação em forma de donut chamada Tor de plasma. Alguns dos íons são puxados para a atmosfera superior de Júpiter e criam auroras. Os elétrons do Io presos no campo magnético aceleram em direção aos polos de Júpiter e, ao longo do caminho, geram emissões de rádio. Se localizado no local correto, o instrumento Junos Waves pode captar essas ondas de rádio. Os dados coletados até agora foram analisados para entender a fonte exata das emissões de rádio de dentro do campo magnético de Júpiter. A conclusão da equipe de pesquisa foi que as ondas de rádio muito provavelmente vieram de um espaço uníquo onde as condições eram ótimas, com perfeita intensidade do campo magnético e perfeita densidade de elétrons. Como a emissão é semelhante a um sinal de farol, a espaçonave capta somente quando a luz cai sobre a espaçonave. E juntos, Júpiter e Io se tornam uma espécie de máquina, essencialmente um pulsar. Uma que é a que está mais próxima de nós. As emissões de rádio do Io captadas pela nave espacial Juno da NASA nos abrirá o caminho para aprendermos mais sobre Júpiter, bem como seu estado como gigante do gás. O que vocês têm a dizer? Deixe seus comentários abaixo e não se esqueça de assinar a Curioso de Mias. Descubra mais. Saiba mais.